Olá, bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. Bom Hoje dia. nós vamos continuar o estudo da nossa lição, vamos estudar o quarto tópico, que tem como título A Primeira Instituição Divina. A letra A nos pergunta assim: qual é a diferença entre a forma como Deus criou os seres humanos e os animais? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, ele traça uma diferença entre como Deus criou os homens e os animais. Primeiro, nós sabemos que os homens foram criados com a capacidade de raciocínio, né? De tomada de decisões. E os animais não têm essa capacidade. Segundo, nós fomos criados com as próprias mãos de Deus, né? E o homem, os animais foram criados com o poder da sua palavra. Nós fomos criados de acordo com a imagem de Deus, com uma nobre estatura, fomos criados perfeitos, como diz aí a nota. E os animais foram criados conforme a sua espécie. Agora, no versículo 18 em diante, a Bíblia fala da criação da mulher e fala que Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. E vem falando que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, este adormeceu, e de uma de suas costelas ele então criou a mulher. Então a mulher, ela foi criada para ter uma parte especial nos planos de Deus. Nenhum outro ser poderia proporcionar ao homem o tipo de amor que ele precisava. Nenhum outro ser que Deus havia criado. E interessante que a palavra de Deus ela diz, né, que Deus criou o casamento para que ambos completassem um ao outro em amor. E a irmã White fala que Deus criou a mulher da costela do homem para estar ao lado dele, ser a sua companheira. Não foi tirada dos seus pés para não ser pisada por ele, né? Para que eles vivessem unidos em amor. Muito bem. A letra B pergunta assim: como foi instituído o primeiro casamento? Que provisão foi feita para o divórcio no Éden e Jesus trabalhou na restauração? Muito bem. Bom, então o primeiro casamento foi instituído por Deus. Quando Deus uniu as mãos do Santo Par, ele disse: então deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se tornarão uma só carne. Ali Deus instituiu para todos os filhos de Adão a instituição do casamento. Na verdade, o texto ele disse assim: e disse a Adão: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, Deus, ele criou o homem com a necessidade de relacionar-se com alguém que lhe completasse. E naquele momento, quando Deus criou a família, ele já instituiu uma lei que a família não deveria separar-se, que eles deveriam viver juntos, unidos até a morte. No tempo de Jesus, a nota diz que esse conceito estava sendo anulado e Jesus veio mostrar que Deus ele não havia mudado seus planos em relação ao casamento. Aqui na nota diz assim, ó: Cristo veio para corrigir esses males e ele operou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Desse modo, anunciou ao mundo que o casamento, quando preservado em sua pureza sem mácula, é uma sagrada instituição. Amém. Então, um outro ponto, Deus queria que o casal mantivesse entre si um vínculo indissolúvel de união e companheirismo. Como você falou, quando Jesus veio aqui a este mundo, Jesus ele confirmou o que Deus já havia instituído lá no Éden. Muito bem. Então, o casamento, juntamente com o sábado, foram instituídos no Éden, quando o ser humano era reto e inocente diante de Deus. Eles foram estabelecidos quando os fundamentos da terra foram lançados,
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então é desejo de Deus que essas duas instituições permaneçam até o fim. Amém. Amém.